existia uma realidade que endossava o Lula. Agora essa realidade acabou. Agora, o que nós temos? O Lula totalmente destruído e, como você bem disse, está caindo a popularidade dele nessas áreas mais remotas, nessas pessoas mais carentes. Porque o sucesso, entre aspas, dele se deve em conta ao pagamento, a grana utilizada pelo PT. A gente que não se engane, José Dirceu, Genuíno, Delúbio Salles, essa galera que está vindo agora à tona, através da própria fala do Dirceu, dizendo, a gente nunca saiu, sempre esteve aqui, mas nunca nessa maneira exposta publicamente. Apostas de Lula para recuperar eleitor não surtem efeito e causam pessimismo no governo e no PT. Matéria de hoje do jornal Folha de São Paulo, meu querido ouvinte. As mudanças na comunicação e a entrega de programas que eram apostas no governo Lula para recuperar a popularidade do presidente não surtiram efeito até agora. Cadê as risadas do Lohan? E o governo tem dificuldade de traçar uma estratégia para mudar esse cenário, avaliam integrantes do executivo e parlamentares. Olha, jornalismo da Folha de São Paulo, viu que está dizendo isso, não é o Brado Jornal. A preocupação é principalmente com a perda do eleitor tradicional do partido, mulheres, nordestinos e pobres. Ih, rapaz. Olha a bomba aí, Pedilara. Cadê foto? Tem a foto do Lula triste aí para ilustrar a reportagem. O diagnóstico causou um desânimo generalizado entre os petistas em reunião ocorrida na Câmara ontem, na quarta, dia 2. O encontro tinha como pauta a anistia ao pessoal do 8 de janeiro e o novo PAC, mas o clima foi de pessimismo. Segundo relatos, com a percepção de que o governo já executou as entregas e ainda não encontrou uma maneira de reagir. Eu tô vendo. Tem uma foto mais legal pra você colocar na tela. Essa aqui, ó, da Folha, ó. Ó a cara do Lula. Essa excelente foto. Tá cheirando desistência. Eu tô pra apostar nisso, que a Vanessa é a principal disseminadora dessa opinião e eu estou concordando ainda mais agora. Tá me cheirando desistência. Matéria da Folha de hoje, viu, gente? Vou repetir o título. Apostas de Lula para recuperar eleitor não surtem efeito e causam pessimismo no governo. Vou ler outro trecho aqui para você da reportagem. Meu querido, deixa eu pegar aqui. O diagnóstico causou um desânimo, já falei, né? Ontem numa reunião lá na Câmara. Há também a sensação de que o cenário de juros e inflação altos com desaceleração da economia é de dificílima reversão. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta, mostrou que não houve a recuperação esperada pelos petistas na popularidade. Eita, Sidônio, essa foto é boa. Ei, Sidônio Palmeira, não deu certo, hein? Ei, Lula, o salário que vocês estão pagando, o contrato que vocês fizeram com o Sidônio, o marqueteiro do governo, não está dando certo. Eu já disse aqui várias vezes, o Sidônio teve uma vida de sucesso no marketing político na Bahia, porque o sucesso, entre aspas, dele se deve em conta ao pagamento, a grana utilizada pelo PT. O PT sempre ganhou na Bahia por causa disso. Só bobo acha que as pessoas votaram no PT ideologicamente, acreditando no governo, que nada. As prefeituras, os prefeitos receberam muito apoio, né, para não falar outra coisa. Estão agora, inclusive, recebendo também. E é por isso que eles conseguem reeleição. Não tem nada a ver com marketing. Eu sempre disse isso aqui. E não está surtindo efeito. Por quê? Diferente do sul do país, e está chegando, você ouviu, que é a jornalista aqui, o jornalista Rafael, Kátia e Vitória, da Folha de São Paulo. A preocupação do PT é principalmente com a perda do eleitor tradicional do partido. Mulheres, nordestinos e pobres. Eles estão preocupados que esses que sempre foram tradicionalmente ligados ao PT, eleitores do PT, estão indo embora. Então, Sidônio, não dá certo, hein? Rapaz, são 9h07. PT está derretendo. Eu espero que derreta mesmo, que acabe essa desgraça no Brasil. Vanessa Moreira. Timóteo, no anseio de tentar aí, essa coisa do dividir para ganhar espaço, o PT trabalhou muito bem isso. Porém, algumas minorias são muito barulhentas. E essas minorias barulhentas começaram a fazer
as minorias, como, por exemplo, os pobres, eu não vou falar as mulheres, porque mulheres não são minoria, né? Somos maioria. Mas essas pautas de apartação social, né, que o PT promove, mulheres contra homens, gays contra héteros, essas coisas que eles promovem, acabou tomando uma medida muito grande, porque a minoria barulhenta, por exemplo, da comunidade LGBT, né, os movimentos aí religiosos, enfim, eles acabaram tomando uma proporção que ficou parecendo que a maioria da sociedade brasileira era aquilo, e que o PT apoia essas pessoas. Gente, uma coisa que o professor Olavo sempre disse, e que é importante que todos tenham em mente: a esquerda não tem ideologia. A esquerda quer poder. A esquerda quer controle social. A esquerda quer isso. A esquerda não tem ideologia. A ideologia da esquerda é a ideologia que convém para que esse controle social seja empregado. É isso. Então, o Lula, ele não é pró-comunidade LGBT, ele não é pró-movimento negro, ele não é pró-mulheres, ele não é pró-nada. E isso está ficando cada vez mais claro, porque as coisas começaram a tomar uma proporção tão grande que a sociedade fala: peraí, você vai na comunidade, o pai e a mãe que saem para trabalhar não quer que o filho vá para a escola e aprenda porcaria de gaysismo dentro da escola. Não quer nem que aprenda sobre sexo. E o que a gente está vendo é que muitos pais hoje, que tem naquele filho a sua sucessão, o que é natural da vida, com grande esforço, passam um dia fora de casa, quando se dão conta que pegam um menino com 18 anos, o menino não sabe nem lavar um prato. O menino não sabe nem o que é moral, nem o que é respeito, porque eles desaprendem isso promovido pelo próprio governo. E as famílias, consciente ou não, têm o reflexo desse resultado. Tem gente que tem a consciência que isso está acontecendo e tem gente que não se deu conta, mas tem a certeza de que isso vem da escola, da educação fornecida pelo PT, da situação de saúde, por exemplo, pública, fornecida pelo PT através de psicólogos, que são psicólogos, na verdade. Então, tudo isso está tomando uma proporção que faz com que a sociedade passe a rejeitar o PT. E não só isso, tem o ponto de vista econômico também. Há pouco tempo, passamos por uma pandemia onde o governo Bolsonaro reestruturou a distribuição dos recursos populistas governamentais, deu base para que empresários, inclusive das comunidades, que muitos eram petistas porque se consideram pobres, porque são pobres apesar de empresários, tiveram todo o apoio e sustentáculo do governo Bolsonaro, um governo que era dito, né, ideologicamente inverso ao pobre, como o que era a propaganda que o PT fazia, foi o que mais ajudou em um momento crítico que a população brasileira teve. E dentro dessa realidade que grita, né, que grita diante da vida das pessoas, o PT só tem esse destino. Não adianta Sidônio, não adianta nenhum marqueteiro de renome, não há como refutar a realidade. O Lula conseguiu ter uma base sólida na segunda eleição dele, lá atrás, para a reeleição dele, porque ele tinha resultado da primeira eleição. Bem ou mal, a gente sabe, nós aqui somos conscientes, a gente sabe que aquilo ali por trás daquele governo, que foi um governo de sucesso econômico para a população, tinha um colapso previsto. Hoje a gente tem essa consciência. Mas existia a base de resultado para mostrar para a população. Existia realmente a história de que o pobre passou a andar de avião. Isso não foi uma mentira, isso aconteceu, eu vivi essa época, né? Então, diante disso tudo, existia uma realidade que endossava o Lula. Agora essa realidade acabou. E o PT é analítico. Eles estão vendo isso. Eles estão vendo que o momento é de recuo. Por isso que eu continuo aqui a sustentar. O Lula será preservado das próximas eleições.
algo irá surgir a respeito da sua saúde, a respeito de alguma coisa que deixe o Lula preservado da derrota das próximas eleições e utilizando esse Lula e esse enigma por trás da figura pública, ele vai fazer acordos com o futuro presidente do Brasil, que a gente não sabe quem será. Tarcísio, Caiado, qualquer um deles está valendo para os acordos com o PT. São 9h13. Também está conosco o Pablo, tá aí? Pablo Sonati. Pablo, bom dia, Pablo. Rapaz, Pablo, eu queria até pedir desculpas a você por ontem, rapaz, que o Renato é maluco. Você viu ontem, Vanessa, o Renato... Eu fiquei constrangida aqui com as perguntas. Abordando mas ele é assim mesmo, viu? Tô pedindo desculpas assim, tô de brincadeira, mas o Renato não bate bem. Se ele encontra com você na rua, ontem a gente tava aqui no café, na recepção, aí a gente tava conversando um assunto, Vanessa, com eu e o Herege lá e ele, e chega uma pessoa pra tirar foto com ele, ele pergunta, e você, vem cá, velho, se você fosse um estuprador e não sei o quê, peraí, o cara é maluco. Mais um maluco, gente boa. Ô Pablo, bom dia, obrigado, mais uma vez. Tá sem áudio, Pablo, é aqui ou é lá? Aqui. Agora sim. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, Rebeca e todos que estão acompanhando a Brado. Em relação ao 38, foi muito legal a participação dele, eu sei que ele é assim porque eu acompanho ele nas redes sociais para ver o que ele tá falando, foi um mó barato. Em relação ao Lula, a gente tem que dizer o seguinte, não há propaganda que faça um produto porcaria fazer sucesso por muito tempo. Não sei se vocês se lembram da TechPix, lembra a TechPix? Você tinha TechPix, Timóteo? Eu nunca comprei, mas eu lembro da propaganda. Um monte de gente comprando a TechPix, até que o pessoal tava quebrando a TechPix na rua, porque era uma porcaria. O pessoal consegue enganar por um tempo, mas conforme vai passando o tempo, como a Vanessa bem disse, no primeiro mandato do Lula tinha o boom das commodities, ele fez muito sucesso por isso, sustentou... O que eu fico impressionado é que, embora o segundo mandato dele já foi cambaleante, ele conseguiu colocar a Dilma mais 2 vezes, né? O povo brasileiro é para se estudar mesmo. Enfim, agora, o que nós temos? O Lula totalmente destruído, e como você bem disse, está caindo a popularidade dele nessas áreas mais remotas, nessas pessoas mais carentes, que não tinham o quê? A informação. Ai, cara, desculpa aí, tocou o interfone aqui. Que não tinha a informação para entender o que é a política, o mínimo possível do Lula, o que é o que estava acontecendo. Com a internet, e hoje a internet está na mão de todas as pessoas, qualquer pessoa mais simples que seja, ela consegue entrar no X, consegue assistir a Brado, consegue ver a informação acontecendo, ela percebe que o Lula nada mais é do que um produto falso, que engana as pessoas e que não tem mais o que fazer. A gente sempre fala, eu sempre falei também que eu acho que o Lula não vai concorrer em 2026. A gente até fez uma aposta. Você até disse quem que ele vai colocar no lugar dele, né, Timóteo? Será que ele vai tentar pôr o Haddad, o Alckmin ou qualquer outro? Pode ser que se o Lula for minimamente inteligente, ele não concorra mesmo e saia, como eu já disse, como o maior presidente do Brasil. Porque, mesmo sendo essa desgraça que ele é hoje, nos livros de histórias, daqui 20 anos, ele vai estar lá como presidente 3 vezes eleito e que elegeu a Dilma 2 vezes. Todo mundo vai esquecer as cagadas que ele fez e no futuro ele vai falar que foi o maior presidente do Brasil. Excelente, Pablo. É verdade, excelente comentário. São 9h17. Também vamos ouvir a nossa querida Ara Bonner, comentarista do time Brado. Ô Ara, bom dia. Bom dia, Timóteo, Vanessa, Rebeca, Pedro, Pablo e todos os ouvintes da rádio. Ô Ara, o que você acha dessa notícia aí do Lula? As apostas dele para recuperar a popularidade não estão dando certo. Nem a contratação do Sidônio Palmeiro, o baiano do marketing aqui, o Lula continua afundando. Eu acho que a gente deve olhar isso com muito ceticismo e principalmente entender todos os sinais que estão aí embutidos nessa questão do Lula
com a popularidade caindo. É claro que esse movimento que ele faz, nós já comentamos aqui, de andar o Brasil, de tentar reverter a queda de popularidade, esse movimento é só com cálculos eleitoreiros, mas ainda assim não está surtindo efeito, como a gente pôde ver aí na notícia da própria Folha. Por quê? Porque o eleitorado que teoricamente e tradicionalmente sempre apoiou Lula, agora meio que está se afastando um pouco da questão do Lula como salvador da pátria ou pai dos pobres. Mas eu falo em ceticismo porque, eu repito aqui, a política é a arte do possível, segundo Otto von Bismarck. No meu entendimento, política é a arte do possível em que sentido? Nós temos o político e nós temos a política como exercício da cidadania. E nesse caso do Lula, a gente vê essas duas coisas. A gente vê o político que sempre ele trabalha com as possibilidades e ele consegue. E por que a gente tem que ter isso claro? Lula, depois de toda a questão do mensalão, se tornou ainda presidente da República. Bolsonaro, um tradicional deputado de baixo clero, se tornou presidente da República e as pesquisas, por mais que eles nos mostram um direcionamento, não são determinantes para nada. A gente tem que lembrar que no Brasil se idolatra ainda político, se adora ainda político, e as pesquisas, mesmo dizendo que Lula está caindo em termos de popularidade, não determina absolutamente nada, na minha opinião, politicamente falando, por conta dessas possibilidades dentro da política. É por isso que, por outro lado, a população tem que entender que porque existe sim tudo dentro da política possível, a população tem que entender como exercer sua cidadania, como trabalhar e funcionar dentro da política, que é o que está acontecendo com essa galera que está começando a dizer, peraí, na verdade não é exatamente o que eles estão propagando, Lula está dizendo uma coisa, mas o que a gente vê na economia não é exatamente isso que a gente está vendo. Então, toda essa questão de Lula, na minha opinião, a gente tem que ter ceticismo e entender que no Brasil ainda assim se adora político, se trata político como salvador da pátria, e eu vou discordar aqui respeitosamente com os meus colegas. Acredito, salvo se acontecer alguma coisa de força maior, Lula é o único nome à esquerda, ele vai trabalhar com isso, e a gente que não se engane, José Dirceu, Genuíno, Delúbio Sares, essa galera que está vindo agora à tona, através da própria fala do Dirceu, dizendo, a gente nunca saiu, sempre esteve aqui, mas nunca nessa maneira exposta publicamente. É sim toda uma articulação da esquerda brasileira em torno do nome do Lula, porque eles sabem que sim, ainda que a popularidade esteja lá embaixo, não determina para dizer que Lula não vai ter protagonismo ou em 2026. O que é importante é que sim, a população está entendendo que tem que entender que os políticos trabalham com a arte do possível e que a população tem que trabalhar com conhecimento, com a instrução, para que assim possa mudar de ideia quando for oportuno, assim como está mudando com relação ao Lula. Ô rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.